a reunião da CPMI do INSS nessa segunda-feira rendeu, viu? Ontem nós mostramos ao vivo uma parte do depoimento do presidente da CONAFER, que é a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, o Carlos Roberto Ferreira Lopes. No entanto, gente, a sessão rendeu e se estendeu até de madrugada. E o presidente da CONAFER, ele foi preso em flagrante na madrugada durante depoimento à CPMI. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas, que preside o colegiado, afirmou que o depoente mentiu durante a oitiva após ter se comprometido em falar a verdade. Ele mentiu deliberadamente à CPMI desde o início da fala. Escondeu informações, foi perguntado sobre os depósitos bancários na própria conta, na conta de terceiros. Foi colocado diante de um organograma que mostrava que ele desviava o dinheiro em empresas familiares, do cunhado, da irmã, de pessoas ligadas a ele, e tentou de todas as maneiras nos convencer de que se tratava de uma operação perfeitamente legal e correta. E não é. Nós sabemos muito bem que isso é lavagem de dinheiro e dinheiro dos aposentados. Portanto, o crime de falsidade ideológica, de mentir para uma CPMI, não retira o nosso pedido, e eu espero que o relator apresente o mais rapidamente possível, da prisão preventiva, porque há perigo de que esse dinheiro desapareça, que esse patrimônio não seja retornado aos cofres públicos para pagar esse rombo que ele deixou na Previdência Brasileira junto com outras quadrilhas. Carlos Roberto Ferreira só foi liberado após o pagamento de fiança. E ao longo dessa sessão na CPMI, ele negou participação no esquema de fraudes bilionário revelado após a operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União em abril deste ano. E tem mais, o presidente da entidade afirmou que não tem conhecimento sobre detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à CONAFER. A CONAFER é a entidade investigada que mais aumentou em números absolutos os descontos em aposentadorias e também pensões do INSS entre os anos de 2019 e 2024. Para você ter uma ideia, saltou de 400 mil para 277 milhões de reais. Segundo o relatório da polícia que originou essa operação, aposentados e pensionistas que tiveram descontos em favor da instituição pagaram percentuais maiores que os registros de autorização. Isso significa que, além de fazer possíveis descontos indevidos, a cobrança era muito mais alta que o valor supostamente autorizado.
Portanto, o Lopes, que foi prestar depoimento, negou também movimentações financeiras incompatíveis com os bens dele e afirmou que não confere. A informação apontada pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, de que teria movimentado cerca de 1,76 milhão em 2 meses apenas, tendo um patrimônio de 60 mil. Portanto, ele negou. Olha, o senhor movimentou nas suas contas 1.650.000, declarando uma renda mensal totalmente incompatível com isso, e um patrimônio de 300 mil reais. O senhor poderia explicar como foi essa movimentação? Nobre relator, se houve algum ápice no imposto de renda, eu irei fazer certas reparações, mas eu não me vejo nenhum tipo de fraudador, não, ou lavador de dinheiro. Não estou dizendo isso, a pergunta é muito taxativa. O senhor, no período de um ano, um ano e meio, 2 anos, o senhor com um patrimônio de 300 mil, o senhor movimentou 1.650.000 nas suas contas. Tem uma explicação para isso? Não confere. Não confere? Não. Então aqui o senhor já desmentiu a CGU e agora está desmentindo a Receita Federal. Porque eu vou dizer para o senhor que eu estava sendo investigado desde 2021, pelos mesmo ambiente aqui de investigação dessa CPMI, e meu imposto de renda nos 5 anos, a movimentação bancária no meu nome deu acima de 800 mil e poucos. Aí o senhor traz dados para mim que eu movimentei 1.650.000 em um ano. Eu tenho que reconhecer na hora que erro. Quero pedir desculpa. Obrigado, relator. O senhor movimentou 1.760.000 reais em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. Eu gostaria de saber se é assertivo. Se é assertivo saber. E compreendemos que o Brasil precisa saber que a CGU, o TCU e a Polícia Federal demorou 30 meses para encerrar o repasse de entidades de fachada. Eu estava aberto de segunda a sexta. O senhor, por favor, gostaria de forma objetiva. Aqui está dizendo de forma assertiva que o senhor movimentou quase 2 milhões de reais em suas contas em 2 meses. Verdadeiro ou falso? Para mim, vou declarar não conhecedor de tais informações e peço vênia a essa CPMI para que possa eu absorver esses dados, porque não eram esses dados que eu tinha como informações. Luciane Landim, essa reunião, essa sessão de ontem na CPMI do INSS rendeu bastante, hein? Rendeu, Síria. Foi mais uma sessão em que um alvo negou a prática pessoal ali de irregularidades e que se estendeu até a madrugada, também com um pedido de prisão, né? A gente teve aí uma situação de prisão na CPMI do INSS, desta vez do presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, a CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, ele que estava sendo interrogado ali na noite de ontem. Ele pagou fiança no valor de R$5 mil e foi solto ainda na madrugada, ali por volta de 4 horas da manhã. Mas esse pedido de prisão, Síria, também rendeu um outro momento na CPMI, na noite de ontem, né, de discordância entre o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, e o vice-presidente, o deputado Duarte Júnior. Viana alertou Duarte para evitar acusações e termos vexatórios contra o depoente como ladrão, mentiroso, exatamente ao se referir ali a Carlos Lopes. O vice-presidente rejeitou o aviso, manteve esse tom e ampliou uma indisposição, com a troca inclusive de ironias. Viana rebateu o vice-presidente da CPMI, disse que não era a primeira vez que Duarte Júnior causava um desentendimento por uma fala declarada ali pelo deputado e disse que, se fosse necessário, iria tomar uma decisão para cassar a fala de Duarte Júnior, que interrogava então esse alvo ali
da CPMI. Pelas regras regimentais, o presidente pode sim cassar a palavra de alguém que não esteja seguindo o decoro ali dos trabalhos, né? No final, Viana disse que ninguém iria dar show em cima dele, que na próxima vez pediria a Duarte Júnior para que se retirasse dessa sala da CPMI. A gente tem visto esse colegiado trabalhar justamente em um tom mais duro contra alvos, mas também nessas situações de pedidos de prisão e esse desentendimento que a gente viu, né, que foi público na noite de ontem, justamente na cúpula, nas pessoas que têm o comando desse colegiado, dessa comissão parlamentar mista de inquérito que apura justamente essa fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, um rombo que causou aí mais de 6 bilhões de reais em prejuízos, justamente no desconto indevido na folha de pagamento de beneficiários do INSS. Síria. Tá certo, Lu. Bom, e as sessões, as reuniões dessa CPMI continuam, a gente vai estar sempre trazendo as informações aqui para você. E olha só, o senador Isalci Lucas, do PL, do Distrito Federal, ele é membro titular da CPMI, do INSS. Ele deu uma entrevista à revista Veja hoje e afirmou que a CPMI, né, está tomando decisões depois do colegiado analisar quebra de sigilos de entidades investigadas pela Polícia Federal das próximas convocações. E um dos próximos convocados deve ser José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, portanto, para depor na CPMI do INSS. Né? Essa convocação, lembrando, ela está em análise e vai depender, portanto, das próximas etapas desta investigação. Ainda, segundo o senador, já foram aprovadas convocações para os presidentes de instituições, né, que sob suspeita, mas outros nomes ainda vão ser avaliados para prestarem depoimento na CPMI do INSS.